acompanha o meu canal há mais tempo sabe que apesar das muitas falhas e defeitos que eu tenho como pessoa, especialmente quem me conhece sabe, uma coisa eu não sou: hipócrita e fingido. Por isso o assunto que eu vou abordar agora, eu vou abordar de uma forma aberta, transparente, sem fingimento, sem frescura. Eu espero que você se beneficie sobre o vídeo de hoje em que eu vou falar sobre masturbação à luz da Bíblia. Em primeiro lugar, não sejamos hipócritas. 99% das pessoas, até mesmo cristãos, não podem dizer que nunca praticaram a masturbação na vida. E muitas pessoas, até mesmo casadas, nunca podem dizer o seguinte: uma vez ou outra eu não fiz ou não faço de vez em quando. Precisamos ser honestos, porque sendo honestos com as nossas limitações, é que nós podemos encontrar a cura para essas limitações, ou amenizarmos tais limitações. Uma das coisas que eu mais aprendi ao longo da minha vida é que quando reconhecemos nossas fraquezas, nos tornamos mais fortes. Então eu quero que você faça a mesma coisa agora. Não fique bravo ou brava pela forma como eu vou abordar esse assunto, pela forma como eu introduzi agora o assunto, porque é a realidade. A maioria das pessoas pratica ou praticou a masturbação. O que nós precisamos fazer é não negar a realidade, mas vermos o que Deus propõe, bem como a psicologia apresenta, para que possamos lidar com isso. Primeiramente, à luz da Bíblia, nós temos que evitar dois extremos acerca da masturbação. O primeiro extremo é dizer que ela faz parte dos planos de Deus para a sexualidade. E o segundo extremo é demonizá-la. A Bíblia não faz nenhuma das duas coisas. A Bíblia apresenta o sexo como o plano de Deus para a satisfação conjugal. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia não demoniza a masturbação, comparando-a com outros pecados sexuais. Então nós temos que evitar os dois extremos. O primeiro extremo a ser evitado é que a masturbação faz parte do plano de Deus. Não é o plano de Deus original. 1 Coríntios 7:9 diz assim: mas se não conseguem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Então percebe? O plano de Deus para a satisfação sexual é o sexo heterossexual dentro do matrimônio. Então esse é o plano original de Deus. Então o primeiro extremo é dizer que a masturbação faz parte do plano original de Deus. O outro extremo é colocar a masturbação no mesmo nível de um adultério, de uma fornicação ou de uma outra coisa qualquer. Não, a Bíblia não trata do assunto desta forma. Alguns até pensam o seguinte: mas lá no livro de Gênesis, Deus matou Onã porque ele praticava a masturbação. Isso não é verdade. As pessoas têm uma mania muito feia de lerem a Bíblia, como por exemplo em Gênesis 38, e dizerem que Deus matou Onã porque ele praticava a masturbação. Lógico, a palavra onanismo, que é o mesmo que masturbação, se originou do nome de Onã, não é? Só que não foi esse o problema ali. Se você ler Gênesis 38, você vai ver que há um contexto. O problema não foi a masturbação que fez com que Deus castigasse Onã. Vamos ler aqui no contexto. Por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher e ela engravidou e deu à luz um filho, que ele chamou de Er. Ela engravidou novamente e deu à luz outro filho, que chamou de Onã. Quando estavam morando em Quezibe, ela deu à luz o terceiro filho e o chamou de Selá. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er, seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas Er era um homem perverso aos olhos do Senhor, por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, irmão de Er: case-se com Tamar, como é exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão.
Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude. Qual atitude? Não foi do coito interrompido e nem de masturbação. Foi de não querer dar uma descendência para o irmão dele, de acordo com a lei do levirato. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude e por isso também tirou a vida de Onã. Então veja, o contexto mostra que a questão aqui foi coito interrompido. Se coito interrompido fosse um pecado mortal, muitos homens hoje já não estariam vivos por praticarem o coito interrompido. Então o assunto em Gênesis 38 é esse. Segundo ponto, Deus não condenou o coito interrompido em si. Deus condenou a postura perversa de Onã em não querer cumprir a lei do levirato para dar um direito de herança ao filho e também à própria mãe do filho. Ok? Então, nós não podemos também, assim como não devemos crer que o plano de Deus seja a masturbação, não podemos também demonizar a prática. Então, eu estou dizendo essas duas coisas para você, por quê? Para lhe ajudar a lutar de forma equilibrada contra as tentações sexuais. Você tem que entender que o plano de Deus para a satisfação conjugal é o sexo. Se você está insatisfeito sexualmente com o seu cônjuge, você precisa ser honesto com você mesmo e ver se isso é culpa do seu cônjuge ou culpa de vocês dois ou culpa sua. Pode ser que você tenha uma carência afetiva excessiva e seu cônjuge ou qualquer outra pessoa jamais vai conseguir suprir. Você precisará trabalhar isso num consultório de psicoterapia. Agora, se o cônjuge está deixando a desejar, converse com amor, com carinho, falando das suas preferências, das coisas que você gostaria de ter, porque a insatisfação no casamento sexual, ela é fatal, né? De uma forma ou outra, a pessoa ou irá praticar a masturbação e viciar-se na pornografia, ou a pessoa irá para uma relação extraconjugal. E, obviamente, isso é terrível para a existência de uma relação a dois. Devemos também considerar algumas outras coisas. Primeiro, por mais que a pessoa se esforce, né, algumas pessoas alegam o seguinte: não, eu preciso me masturbar mais simplesmente porque o meu cônjuge não me satisfaz e eu penso no meu cônjuge. Por mais que esse diálogo seja até, de certo modo, interessante, ele não faz parte da realidade, né? Duvido que uma pessoa viciada, não é, na masturbação de uma forma compulsiva ou na pornografia vai ficar olhando fotos do cônjuge, imaginando o cônjuge para fazer isso. Isso não é da realidade. Talvez 0,1% das pessoas consiga fazer isso. Então, devemos atentar para o fato de que também não é o ato em si da estimulação manual que traz prejuízos para a saúde, mas é o tipo e o excesso de pensamentos impuros que a pessoa vai alimentando e que, obviamente, desgastando o cérebro, isso vai trazer, de certo modo, consequências também para o corpo, porque não há separação entre um e outro. Mas não é o estímulo em si o maior problema, mas os pensamentos por trás dele. Outro detalhe interessante, você precisa ter em mente que dentro de você existe uma criança interna ferida. E muitas vezes esta criança interna ferida faz com que você busque várias formas de prazer para tentar aliviar o sofrimento dela. Eu vou lhe dar uma outra dica. Além de ter uma vida conjugal satisfatória, em que você realize boas fantasias sexuais, quando eu falo de boas fantasias, não são aquelas fantasias que humilham o cônjuge, não é? E que nem o rebaixam, obviamente, mas coisas boas, coisas saudáveis, não é? Além de realizar isso, é importante que você cuide da sua criança interna. Não é? Faça um diálogo com o eu, procure cuidar da sua criança interna, presenteando-se.
dizendo palavras boas e de afirmação para você mesmo, para que você possa ir construindo uma autoimagem melhor, para que você possa, por meio do diálogo interno, abrandar sua criança interior. Porque muitas pessoas são compulsivas na masturbação porque querem de toda forma aliviar aquela criança interior ferida. Há outras pessoas que sofreram graves abusos sexuais e que masturbam-se com muita frequência. Deus não condena você. Deus, ele entende as suas limitações. O que Deus quer fazer é usar o poder do Evangelho para lhe ajudar e usar da boa psicologia para trabalhar esses traumas. Se você conseguir vencer definitivamente a prática da masturbação já nesta vida, maravilhoso. Se você não conseguir, não se desespere, porque a graça de Cristo completa aquilo que falta na sua vida, se você continuar crescendo. Se você continuar em Jesus, pode ter certeza que além de você ter a libertação de certos traumas, mesmo que a vitória final venha na glorificação, você poderá viver em paz com a certeza de que Deus está trabalhando em você para lhe melhorar a cada dia e com a certeza de que a graça de Deus lhe alcança. Então, fazendo uma recapitulação rápida do vídeo. Primeiro, a masturbação não é plano de Deus para a satisfação sexual, mas o sexo heterossexual dentro do casamento. Ao mesmo tempo, não demonize a prática como se ela fosse a mesma coisa que uma fornicação, que um adultério, que um incesto ou qualquer outra coisa. Não é, porque a Bíblia não demoniza a prática. Aceite que você tem essa limitação. Trabalhe a sua criança interna, não é? Tenha uma vida conjugal satisfatória. Quando você praticar a masturbação novamente, não fique se aterrorizando, mas fala com Deus assim: Senhor, infelizmente não consegui novamente seguir o seu plano, mas agradeço pelo seu perdão e eu vou continuar crescendo. Olhe para cima, olhe para a cruz. Não olhe para os seus defeitos. E assim você terá uma vida mais leve e diminuindo a intensidade da culpa ruim, porque tem a culpa boa que o Espírito Santo nos traz para melhorarmos, mas aquela culpa ruim que nos massacra, diminuindo esta culpa ruim, você vai ter mais saúde mental, mais saúde física e você terá mais forças, inclusive, para crescer como pessoa. Obrigado por você ter acompanhado esse vídeo. Comente bastante, dê suas contribuições, ok? Apresente aqui as suas dúvidas. Para mim vai ser uma satisfação lhe ajudar e, obviamente, as suas dúvidas, os seus comentários vão me proporcionar que eu tenha mais conteúdo ainda para eu gravar novos vídeos. Não esqueça também de compartilhar este vídeo com as pessoas que você ama. Um abração e até o próximo encontro.